Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje vamos continuar falando sobre o processo de proclamação da independência do Brasil. Vamos só fazer uma pequena retrospectiva. Vamos lembrar das aulas passadas, da semana passada, na verdade, que nós falamos sobre a Revolução do Porto, a Revolução Liberal do Porto, que acontece em Portugal, que reivindica o retorno de de Dom João VI para Portugal. Então, essa reivindicação, ela assume algumas proporções aqui no Brasil, as repercussões, que é o que a gente vai começar a nossa aula de hoje. Essas repercussões dessa solicitação de retorno de Dom VI para Portugal, ela acontece de duas formas. Há uma divisão, a facção brasileira e a facção portuguesa. Então a gente precisa entender o que compõe aí esses partidos, essas ideologias. A facção brasileira, ela era uma oposição ao retorno de Dom João VI para Portugal. A facção brasileira era composta basicamente por burocratas, pela elite rural, dos proprietários rurais do centro-sul do Brasil, e eles eram beneficiados, e alguns portugueses também que fizeram fortuna no Rio de Janeiro. Então eles eram beneficiados com a presença da corte portuguesa aqui no Brasil. E a facção portuguesa, no caso, era composta por proprietários da região de Norte e Nordeste, e também alguns portugueses que se sentiram prejudicados com o fim do monopólio, e eles se achavam prejudicados também, esses proprietários rurais, por ter que pagar, os altos impostos a partir do momento que a corte portuguesa chegou aqui no Brasil em 1808. Então a gente tem a facção portuguesa, que era favorável ao retorno, eles queriam que a corte voltasse para Portugal, e a facção brasileira não, eles queriam que permanecesse no Brasil. Então, acaba que Dom João VI, ele volta para Portugal, como a gente viu na aula passada, atendendo aí as reivindicações dessa Revolução Liberal do Porto. Só que a Revolução Liberal do Porto, ela tinha o interesse do retorno de Dom João VI, mas também tinha o interesse de recolonizar o Brasil, tornar o Brasil uma colônia. E isso é que a gente vai falar um pouquinho durante aí o passo a passo da nossa aula, que era o que incomodava, por exemplo, a facção brasileira, que ia ter seus interesses em questão ameaçados com essa possível retorno do Brasil à condição de colônia. Lembrando que o Brasil tinha conseguido aí, com o período de Dom João esteve no Brasil, uma relativa autonomia política e administrativa. Então, a elite brasileira, ela não queria perder esse progresso. E o retorno de Dom João e toda a corte portuguesa poderia representar essa recolonização, que essa recolonização, por sua vez, era muito caracterizada como um retrocesso, era muito vista como um retrocesso. Então a gente vai falar agora desses atritos. Quando Dom João VI retorna para Portugal, a facção brasileira, ela perde, porque ela era oposição ao retorno, e o retorno acontece. Então ela vai se dividir. A facção brasileira se divide entre os conservadores e os radicais. Os conservadores, eles defendem uma monarquia constitucional sem ruptura com Lisboa, e no caso o pessoal que tem uma ideologia mais radical, eles vão defender uma monarquia constitucional independente, como algumas ideias republicanas, uma ideia republicana no caso. E o que tem de a diferença, o conservador é sem ruptura com a coroa, com Lisboa, e a independência, aliás, o radical é a independência da coroa portuguesa, mas ambos, tanto radicais como conservadores, eles rejeitam totalmente a ideia de recolonização. Então a facção brasileira, de uma forma geral, mesmo tendo ela se dividido, vai se opor à ideia de recolonização para o Brasil. Então, só retornando aqui para os interesses lá da Revolução do Porto em Portugal. Então, essa revolução, ela reivindicava essa questão da recolonização do Brasil,
mas também que Dom Pedro, que ficou no lugar. Então a gente viu na semana passada que Dom João VI ele vai para Portugal e deixa o seu filho Pedro de Alcântara aqui no Brasil, e eles decidem também pelo retorno de Dom Pedro I, que vai ser, né, Dom Pedro de Alcântara. Eles querem também que ele retorne para Portugal. Então acontece esse atrito com as cortes, pela retomada, pelo retorno de Dom Pedro. Então, o que é que vai acontecer diante dessa reivindicação? Alguns manifestantes, uma manifestação organizada por José Bonifácio com a facção brasileira, com a elite brasileira, se organiza, se articula movimento, se articula organização também de documentos, reivindicando a permanência de Dom Pedro aqui no Brasil. E acaba que Dom Pedro ele atende essas reivindicações e ele diz que fica no Brasil, e é justamente no dia 9 de janeiro de 1922, entra para a história como o dia do fico, né? Ele diz: eu fico no Brasil, atendendo aí as manifestações e os documentos que foram criados para pedir sua permanência. Então, quando ele diz esse dia do fico, ele fortifica aí a relação dele com a elite brasileira. O dia do fico, depois o cumpra-se, que ele determina que todos o que se ordena de Lisboa só vai ser decidido aqui no Brasil, só vai ser respeitado aqui no Brasil se ele autorizar. Então vai ficar aí as questões e as demandas que são vindas de Lisboa, só passa a ter validade com a permissão de Dom Pedro. Então determina-se aí o cumpra-se. Então a questão entre Brasil e Portugal fica uma relação extremamente desgastada, porque cada vez mais Dom Pedro ele vai atendendo aí ele proclama essa independência, e Portugal ele não respeita essa proclamação da independência. Ele diz que anula-se, no caso, na verdade, as cortes elas mandam despacho para o Brasil quando fica sabendo dessas independências, desse crescimento de ideias de independência de Dom Pedro, anulando as decisões que Dom Pedro tinha tomado e exigindo o seu imediato retorno para Portugal. Então, nesse momento que é enviado esse despacho para o Rio de Janeiro, Dom Pedro ele está em uma viagem para a província de São Paulo, e na altura as margens do rio Ipiranga, como ficou conhecido na história, o Grito do Ipiranga. Naquela região se alcança Dom Pedro I, entrega esse despacho, anulando as decisões de Dom Pedro e exigindo o seu retorno para Portugal. Dom Pedro, naquele momento, com aquele despacho, grita aí, né, pela independência do Brasil, que é justamente no dia 7 de setembro de 1922. Então, o que a gente entende sobre esse processo aí de independência do Brasil, que a gente está conversando, é o que é que muda para o Brasil. Eu salientei agora há pouco que com essa decisão de Dom Pedro, se fortalece a aliança de Dom Pedro com a elite brasileira. Nós estamos falando bastante nesse momento, nessa aula, dos interesses da facção brasileira, que é uma facção, o partido, né, que é formado pela elite do centro-sul do Brasil, e os burocratas e os portugueses que fizeram fortuna com a corte portuguesa no Rio de Janeiro. Então a gente observa bastante aí a presença e o interesse. E para os demais, né, para o que é que muda nessa sociedade? É uma ruptura. Essa independência ela significa uma ruptura ou uma continuidade? Essa ruptura, como se desliga o desligamento com Portugal, ou é a continuidade do que se tem da sociedade, das relações sociais que se tinha até então? Então a gente pode observar que a questão da abolição, os escravos continuam escravos, os latifundiários no Brasil continuam latifundiário. Então a desigualdade social continua grande, a desigualdade de uma forma geral
ela permanece igual do que estava antes dessa proclamação de independência. E é a questão que a gente está tratando basicamente, né? Essa ruptura ou continuidade muda a uma transformação de grandes proporções ou não? Para quem é que muda, né? Então, acredito que a gente já tenha conseguido a resposta no decorrer da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado do nosso resumo sobre o Brasil, sobre esse processo de independência do Brasil. A gente se encontra para tirar dúvidas no Meet e até a nossa próxima aula. Fiquem bem, estejam bem e até lá.